entregando, a partir de agora, as nossas melhores vibrações de muito amor, de muita luz, possamos estar entrelaçados nas luzes de amor, aonde nós estamos, sentindo toda a segurança e a proteção da espiritualidade a nos dar todo o amparo e tudo aquilo que nós necessitamos. Que na noite de hoje possamos ser um ponto de ligação com nossos familiares e pessoas queridas que possam também ser acolhidas pela luz do Evangelho da noite e também dos tratamentos necessários a cada um. Vamos envolver com carinho nossa companheira Joana, que fará a prece de abertura na noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Abençoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Assim seja. E assim, nesses momentos, agradecidos que estamos, vamos envolvendo a nossa companheira Graça, juntamente com o seu mentor, que trará o tema do Evangelho dessa noite. Vamos lá. Boa noite a todos, muita paz e muita luz aos nossos corações. Que esse Evangelho da noite deixe uma sementinha nos corações que estão abertos para, que se seja uma frase, seja mais que uma, ou seja só uma palavra, que se ficarmos na nossa consciência, nossa mente, certamente fará diferença de agora por diante. Que assim seja. Por vezes a gente traz o Evangelho, a gente busca as orientações, busca o estudo, e entre uma fala de 15 ou 20 minutos aqui, é muito comum que uma palavra só fique fixada na mente de cada um. E será suficiente se for só ela. O tópico de hoje, a abordagem do Evangelho, né, tem sido, já desde a semana passada, tem sido a família, né, do item 14, que é honrar pai e mãe, e o Evangelho de hoje é do item 8, que é o parentesco corporal e espiritual. Tem o Evangelho de Marcos, acho que Lucas também, aquela passagem de Jesus, onde ele está com pessoas, agrupado, como sempre, né? E alguém diz lá, chega e diz que sua mãe e seus irmãos estão te procurando ou te buscam. E aí ele diz, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele completa, né? Todos são meus irmãos, todos são minhas irmãs, aquele que busca o reino de Deus, aquele que faz a vontade do Pai. Isso dizendo aqui de forma simplificada, mas é essa essência da fala dele, a essência desse encontro. E isso, num primeiro momento, ele traz assim um certo, em algumas situações, trouxe um certo receio, fala, mas como assim? Como se Jesus dizendo quem é minha mãe, né? Então, gente, né, de forma alguma ele pretendia desmerecer a mãe. Jesus, ele sempre estava ensinando, e os ensinamentos dele, se não entendido naqueles momentos, ele saberia que seriam para a eternidade, né?
E toda ocasião ele sempre aproveitava para poder ensinar. E essa não foi diferente. Embora demorássemos muito para entender, né, que ele não estava renegando ninguém, mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz essa possibilidade de um esclarecimento nessa fala dele. Uma página praticamente do Evangelho que Kardec traz, consolida esse entendimento, trazendo, antes de mais nada, a importância que a família tem. Se não é o núcleo mais importante, é um dos mais importantes que temos, né? Porque a família é o nosso laboratório, de onde nós vamos aprender, é o nosso centro de evolução, de aprendizado, onde temos as oportunidades vastas para que a gente evolua. Quando ele fala, no primeiro momento aqui, a gente fala de parentesco, aliás, aqui lá no Evangelho, a primeira frase aqui, do item 8, ele fala assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que é isso? Quando ele diz que o corpo procede do corpo, são dois corpos que formam um terceiro corpo. O pai e uma mãe formam um filho ou uma filha. E do espírito, não. O espírito, ele é eterno, né? Ele já está formado, ele já está feito lá, muito, muito, muito lá atrás, né? Então, ele já existe antes do corpo existir, o espírito já existe. É isso que traz esse primeiro parágrafo aqui, essa primeira linha, que ele diz: o pai, o corpo não forma o espírito. Embora o pai não forme o espírito, mas ele tem essa responsabilidade intelectual e moral para que o espírito progrida, né? Esse parentesco corporal, ele não trata-se só assim do pai e da mãe, né? Porque se a gente não vai entrar na parte biológica agora, mas, né, na genética, a gente tem os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, e é de lá que a gente vem. A gente reconhece esse parentesco corporal quando a gente fala que, olha, nossa, meu filho, neto tem a cara do avô, tem os olhos da avó, tem o jeito daquele tio. Esse é um dos reconhecimentos, é como a gente reconhece esse laço corporal. Essa formação, ela se dá por afinidades, né, por simpatia. Os espíritos, eles se formam núcleo por simpatia, núcleos simpáticos, de relações antigas, anteriores a cada vivência, a cada encarnação, que assim a gente chama. E são afeições que, durante a existência aqui, de convivência, elas se mantêm, essa afeição se mantém. Então, por isso que, né, a gente vem para uma família normal, comumente a gente se dá bem com todo mundo. Porque isso já vem sendo preparado. A gente não cai numa família de paraquedas, né? A gente não vem do nada. Tem toda uma pré-combinação, tem todo um planejamento anterior para que a gente venha naqueles núcleos já pré-preparados, né? E daí a necessidade mesmo de serem a maioria simpáticos. Imagine a gente entrar dentro de uma família onde todo mundo lhe não é simpático, ou lhe é antipático, né? Não tem como sobreviver. O espírito não sobreviveria. E também, claro, que
nesses mesmos núcleos também tem aqueles que são os antipáticos, né? Que são aqueles e são o que nós precisamos também, aqueles que são afins, aqueles que são simpáticos, nos fortalecem, vamos dizer assim, nos respaldam, nos auxiliam, para que aqueles demais que a gente tem dificuldade, nós possamos passar pelas provas. São justamente esses que vão fazer a diferença, vão nos lapidando, vão nos fazendo caminhar e buscar a melhor forma de convivência. Fazendo com que esse núcleo corporal, familiar, de matéria, vá se fortalecendo para que aconteça, para que forme o parentesco, a parentela, como traz aqui, o parentesco mesmo, espiritual. O corpo não faz o espírito, mas este núcleo corporal, ele vai se fortalecer, vai formar laços espirituais. Nesse primeiro parentesco espiritual, a gente fala assim que a gente tem pessoas que a gente se dá super bem, o irmão com a irmã, com a mãe, mais com a mãe, mais com o pai, mais com o tio, mais, né, com o primo. E também o contrário, às vezes com o próprio irmão, a gente não se dá bem, com o pai, com a mãe com o filho, o pai com o filho. Também existem essas possibilidades que a gente sabe que tem, né? Pessoas que consideram mais o avô do que o pai, mais a avó do que a mãe. Isso também tem toda uma explicação. A gente não entra no mérito agora, mas a gente sabe que existe essas afinidades, né? E também o que acontece, que fora da família, também a gente encontra pessoas que a gente se dá bem, simplificando, né, os termos, que a gente se dá super bem, que a gente se afiniza, muitas vezes até de imediato, dentro do trabalho, escola, tem amigos de escola, bem até comum, quem tem amigos de escola, que se vai 30, 40 anos pela frente, eu continuo tendo amizade com aquele aluno lá da primeiro, quarto, quinto ano. No trabalho, a gente entra numa empresa, muito rapidamente a gente encontra algumas pessoas que a gente fala, poxa, parece que te conheço a vida toda. Parece que eu já te conhecia, né? É comum a gente ouvir esse termo, eu falo por mim, né? A gente sempre traz primeiro esses ensinamentos para a gente, mas eu falo por mim. Você encontra pessoas que falam, nossa, parece que já te conheço, mas não é que parece, é porque conhece mesmo. Amigos que você não vê, pessoas que você não vê há muitos anos, e quando você encontra, parece que parou de conversar ontem. Esses são os laços espirituais. Esses são os laços espirituais, que vão se formando pela comunhão de sentimentos, pela comunhão de pensamentos. A gente sempre traz essa proposta, assim, sempre para o lado bom. É lógico que tem as afinidades também para o lado mal, sintonia para o lado mal, mas a gente não vai entrar no mérito agora, que a gente está aí falando de família. Então, os laços, eles não se formam exclusivamente por consanguinidade. Eles se formam, esses laços espirituais, que eles se perpetuam, eles vêm também de outros tempos, se mantêm, né, nesse plano, neste momento de encarnação, e se perpetuam, eles são levados afora, pós-desencarne. É importante, a gente faz uma retomada aqui, na questão de, quando a gente já falou há algum tempo aí sobre os desafetos, ou sobre os inimigos, que a gente pensa que afastou-se e ele deixou de existir.
né? Morreu, pronto, agora já era, agora acabou, agora não tem mais problema na minha vida. E a gente sabe que isso também não procede. O inimigo hoje será o inimigo sempre, até que você acerte as suas contas, até que a gente acerte as contas. E esse circuito, assim, ele vale também para aqueles que a gente se afiniza. A gente não se desliga também. É perpétua a ligação. Aí, eu, ainda voltando para o inimigo, a importância dessa questão do inimigo, da gente fazendo os ajustes necessários, a gente resolvendo essas pendências, que quanto mais a gente resolve, quanto mais a gente alinha, a gente deixa de ser somente o parentesco corporal para tornar-se o parentesco espiritual, que não será em algum momento, a gente não será, o objetivo é não ser só a família ligada pelo sangue, né? E sim, aquela família que o nosso mestre pede e pregou tanto para que pensássemos, para que fôssemos, para que sejamos, para um futuro que a gente não sabe que momento é esse, mas essa era a intenção, esse era o querer do nosso mestre. Se somos filhos do mesmo pai, então somos irmãos. Se o João é meu irmão, eu sou irmã do João, e o João é irmão do José. Se o José é irmão do João, então o José também é meu irmão. Se eu chamo Jesus de meu irmão maior, né, que a gente fala, Jesus, meu irmão, a gente chama Jesus meu irmão. Então, se ele é meu irmão, ele é irmão do outro, é do outro, então somos todos irmãos. A gente não entende isso de pronto, por quê? Porque nós ainda estamos num plano para evoluirmos, né? Para que possamos evoluir, um plano de provas, que se assim não fosse, né, nós não estaríamos aqui nessa vida, neste momento. Nós estamos com quem precisamos, com a família que precisamos, com os amigos, com os desafetos, está tudo certo, estamos aqui com tudo que precisamos, e é tudo que possamos fazer de cada dia, de cada tempo, de cada momento, e formando, e cimentando o nosso caminho, e formando degraus sólidos, para que possamos subir em espiral, para que possamos subir, e não ficar andando em círculos. Quando até que no texto fala que a questão de irmãos que se repelem, como não, né, gente? Como não? Existe. E aí como é que a gente vai fazer? Eu preciso fazer deste irmão um irmão espiritual em algum momento. Aí eu vou chamar aquela pessoa e vou dizer assim, olha, é o seguinte, vamos ajustar aqui, porque senão, hora menos hora, a gente vai ter que fazer esse acerto. Porque é bem verdade que não, a gente posterga conscientemente, a gente fala, não dá mais, eu não quero mais essa questão, eu não quero mais essa conversa. Lógico, né, gente, que se é algo que seja extremamente nocivo, se é algo que te tira absurdamente a paz, é claro que a gente relega, a gente toma uma outra providência. Mas as questões que estão normalmente dentro da família, a gente vai ter que fazer esse ajuste. A gente não é comum, não é também nem prática, a gente chamar a pessoa a partir de agora e falar, a gente precisa se fortalecer, nós vamos ter que arrumar agora essa nossa vida, para que a gente não volte mais. Não é isso, não é assim, né? Não é por aí, ninguém conversa mesmo nesses termos. Mas a gente já tendo essa consciência que a gente vai precisar estreitar esse laço, hora menos hora, dia menos dia,
a gente vai buscar primeiro esse fortalecimento dentro da gente. A gente primeiro vai buscar, a gente vai precisar entender o que é que nos faz repelir esse irmão. E fazer, não é nem fazer meia culpa, não é achar que é o outro, porque a evolução ela não é individualista, porque nós precisamos do núcleo, mas ela é individual. Eu preciso fazer a minha reforma, eu preciso me melhorar. À medida que eu vou desenvolvendo essas minhas virtudes, essas minhas melhoras, eu também vou tendo uma energia melhor, eu também vou sendo mais positiva, eu também vou entendendo o outro, por que o outro me descontrola, por que o outro me tira do centro, e isso tudo vai trazendo uma transformação, no ambiente doméstico, no lar, e tudo vai se alinhando. Então, não, tá tudo bem. Você nem estudou esse palestrado. O fato... Estava com uma interferência que eu não estava ouvindo nada. O fato da gente já só... parece simples, gente, mas é de extrema importância. O fato da gente entender essas duas famílias, esses dois parentescos, já abre bastante a nossa consciência o quanto a gente precisa fazer, trabalhar, desenvolver, se autodesenvolver para a gente fortalecer esses laços, para a gente encontrar um senso comum. A gente vai entender aí o que Jesus estava dizendo lá antes. O que Jesus queria dizer, que todos os meus irmãos, todos são minhas irmãs. Ele estava falando dos laços espirituais, que é o que vai nos unir, vai formar, quando a gente até fala de um mundo diferente, daqui por diante, é o que vai nos formar e nos fazer pertencer a esse mundo. É uma família que a gente pode chamar de uma fraternidade universal. É aquela onde todos realmente serão afins, onde as desavenças desaparecerão e onde o amor vai imperar. Então, essa é a nossa proposta, quando a gente pensa no Evangelho de hoje, essa é a proposta. O que eu posso fazer para que o meu laço corporal se torne espiritual? Essa eu acho que fica, se fizer um resumo do estudo, só desse item do Evangelho, é isso que fica isso que fica de mensagem para a gente. É desenvolvimento do amor pelo próximo, amor pelo inimigo, a reforma íntima, é aquilo que a gente pode fazer pelo outro, e tantos outros ensinamentos que o Evangelho nos traz, que a literatura nos traz, os ensinamentos de Jesus, que era a pregação do amor, né, onde a gente coloca o amor pelos nossos semelhantes. É simples de se dar, não é simples de a gente dar espontaneamente, sem nenhuma cobrança, mas é esse o caminho. É esse o caminho que nós devemos percorrer. O lar, ele traz a família, o lar é a escola das almas. E é onde a gente vai encontrando as ferramentas, as oportunidades e as possibilidades de desenvolvimento, porque se não é objetivo,
da gente parar, da gente estudar, da gente ler. É o desenvolvimento individual, gente. Não tem como, não faz sentido, né? Se a gente não busca esse caminho. Eu posso me melhorar através de preces, através de boas conversas, através de boas falas, através do respeito, através da confiança, através da fraternidade. Havemos de ser fraternos, universalmente dizendo. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês, desse item aqui do parentesco corporal e espiritual. Fica aberto aqui para os comentários de todos aí. Muita paz a todos. Vou fechar aqui, Jorge. Para os demais, fechar meu microfone aqui. Gratidão. Vou tentando passar a voz, que a minha está oscilando bastante, tá? Nesse capítulo, que já foi trazido na semana passada também, a questão do honra o teu pai e tua mãe, né? Como a Graça mesmo trouxe, né? E tem toda uma questão além, não é só a questão consanguínea, mas tem os laços espirituais. Alguns são mantidos, outros não. Uma parte que eu achei bem interessante, que trouxe até nesse capítulo, que foi a questão da instrução dos espíritos. Que nesse mesmo capítulo, falando da instrução, ele vem falar sobre a ingratidão dos filhos, né? Aí olha só que coisa, né? Como é isso, né? Daí tem até essa reflexão para nós. A companheira, na semana passada, também trouxe um pouco disso, né? Dessas relações, que muitas vezes os pais são incompreendidos, né? E como isso se dá entre pais, filhos, e não só as relações, né? Tem as outras relações também. Muitas pessoas não são criadas pelos seus pais sanguíneos, né? A questão dos avós, os tios, de como isso se dá. João, você tem algum comentário também em relação a isso? E, com isso, é um compromisso de cada um de nós de ajudar entre si, principalmente ajudando a desfazer nós e formar laços. Então, numa família grande, normalmente os maiores... João, se você estiver falando, eu não ouço. Tá desligado. Estou falando, tá ouvindo? Mais alguém não está escutando? Eu estou ouvindo bem. Então acho que o problema é comigo, tá? Vamos lá, pode seguir. Então numa mesma família, os maiores vão cuidando dos menores. Então, normalmente, a família numerosa era assim. Os maiores cuidavam dos menores. Então, é uma das formas que acabam sendo utilizada de maneira ampla, principalmente na questão educativa, na questão de ajudar a todos se formarem pessoas melhores. Então, é um compromisso da família, né? Então, e segue-se, normalmente,
as orientações dos pais, dos avós, dos mais velhos da família. Isso vão ajudando a fortalecer todos esses espíritos que estão em desenvolvimento. Com isso, vai se promovendo avanços. Por quê? Porque o processo de educação, ele vai trabalhando as limitações que cada espírito traz desde criança. Então, com esse apoio em grupo, vai ajudando com que a família vai avançando. Então, mesmo que seja lentamente, mas o avanço ele acontece, a melhora acontece. Sabendo que dentro de uma mesma família, de uma mesma casa, existem aqueles que têm maiores necessidades de aprendizado. E, com isso, cada um precisa de um tempo maior para poder conquistar a sua elevação, né? Então, esse é um processo realmente bastante valioso. Tanto que, na família, traz-se muitas situações. Muitas vezes tem família que tem dificuldades na parte financeira, outros têm dificuldades na parte de convivência, outros têm dificuldades de saúde. Às vezes tem pessoas da família que traz resgates difíceis, muitas vezes deficiência orgânica ou problemas graves de saúde. Então, o trabalho da família é intenso, é muito intenso. E os bons espíritos auxiliam todas as famílias. Todas as famílias são assistidas nas suas maiores dificuldades. Isso ajuda para que possamos cada vez mais crescer, conhecendo o amor de Jesus, sabendo que aqueles momentos que cada um está vivendo é um momento de fortalecimento e de elevação junto a Jesus. Isso por quê? Porque as famílias normalmente acabam buscando também apoio de orientação através dos grupos religiosos e que levam ao Evangelho de Jesus. Com isso, o aprendizado começa a ficar mais nobre. Mesmo que todos não tenham o mesmo, não colham o mesmo resultado, não importa. Porém, a família continua, a família está sendo amparada, está trabalhando para que todos prosperem, né? Então, com isso, a caridade começa a acontecer na família. A caridade na família é um tá auxiliando o outro, um compreendendo o outro. Ora um é aquele que ajuda, ora é aquele que está sendo ajudado. Então, é uma troca muito valiosa. Então, a vida em família é muito valiosa. E interessante também que, junto a esta família, aproxima-se. Cada um de nós temos o anjo de guarda e os protetores que nos assistem. Então, existem grupos de bons espíritos familiares que vêm em socorro das famílias. E a maioria vem por afinidade mesmo. Então, quando a família busca o caminho da elevação, o caminho do crescimento, então ele vai ter, o auxílio vem de muitas formas, de muitas maneiras. Não importa a dificuldade, o socorro sempre chega. De alguma forma, o socorro sempre chega e todos são acolhidos, tendo como apoio todo o amparo que a vida social oferece
através de escolas, através de aprendizados. E depois essa família vai interagir também na vida popular, na vida social, no trabalho. Então, no local de trabalho, o local de trabalho é um local onde também reúne pessoas com necessidades parecidas, onde encontrarão pessoas tão amorosas ou também pessoas com bastante limitações. Então, o trabalho esse trabalho da família é um trabalho muito extenso, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho muito elevado e que a bondade divina abençoa intensamente. E todos a seu tempo vão prosperando. Eu vou interromper um pouco para que outros possam estar também contribuindo. Boa noite, pessoal. A Graça fez um comentário interessante, que todos nós somos irmãos, né? Quando nós estamos reencarnados, nós temos a impressão que nós somos separados. Mas, na verdade, todos nós somos unidos, como se tivesse um fio que liga as contas de um colar. Nós todos somos as contas desse colar, e todos nós estamos unidos por um fio, né? Aspas, né? Que passa entre nós. Todos nós estamos conectados. Então não existe aquela ideia de que eu posso subir, né, jogando o outro para baixo, é falsa, porque se nós estamos ligados, se eu jogo o meu companheiro para baixo, eu caio junto. Nós estamos todos presos como num fio de um colar, né? Como num colar, né? Como contas de um colar. Então, se eu jogo ele para baixo, eu vou cair junto. Se eu jogo o meu próximo para cima, né, é a situação inversa. Eu vou subir também. Então, mas infelizmente o que a gente vê nesse momento que a gente está vivendo na Terra, né, muito materialista, a ideia de que eu posso ser feliz sozinho, pisando no meu semelhante, né, sem menor possibilidade de eu cair junto com ele. É uma grande ilusão. Todos nós somos irmãos em Deus, conectados por esse fio invisível. Se eu quiser, quando eu levanto alguém, eu subo junto, não tem como evitar. E quando eu derrubo alguém, eu vou descer junto, porque o fio vai me levar para baixo também. É isso aí, pessoal. Obrigado. Mas alguém, pessoal, fazer algum comentário? Bom, eu vou falar um pouquinho. No sentido que a Graça falou que somos todos irmãos, a própria ciência diz isso. Quando diz que nós somos originários de uma explosão, quando se diz que a energia ela não tem definição, quando nós somos origem, todos somos origens, né, dessa mesma explosão, aí está escrito que nós somos todos irmãos. O corpo material, ele muda? Com certeza muda, né? Com o passar dos anos, dos séculos, dos milhões de anos aí, o corpo material muda. O corpo espiritual muda? Com certeza também muda. Muda para se adaptar ao corpo material. Quando estamos, provavelmente, no mundo espiritual, nós estamos cheios de vícios, cheios de, né,
Nós não estamos perfeitos. Então, nós precisamos do corpo material para que a gente se torne melhor. Aí que vem a reencarnação, né? E se Deus é amor, né? Se Ele nos criou como sendo seres únicos, né? Nós sempre achamos que o foco somos nós. A gente só pensa em nós. Quando o foco principal que nós devemos seguir é o foco que é Deus, né? Deus é o nosso foco principal. A nossa missão principal é seguir o quê? As leis de Deus, que é as leis do amor. Bom, é isso aí, gente. Obrigado. Valeu, Francisco. Joana levantou a mão? Acho que dá pra falar daí. Sei lá. Então, somos todos irmãos em Deus, né? E pegando a ideia, né, o que realmente acontece, que dentro de uma mesma família, nem todos se dão bem, né? Pode ter algum tipo de rivalidade entre irmãos, alguma coisa assim, mas Deus é tão maravilhoso que Ele sempre coloca uma pessoa para socorrer essa outra que precisa. Pode ser um parente, igual foi dito, avô, avó, pode ser uma vizinha, um vizinho. Então, sempre aquela pessoa, aquele espírito que está sofrendo naquela família, e ele sabia que ele teria que renascer, reencarnar ali, bem de todos, né? Mas não é fácil. Então, mas, mesmo assim, sempre tem alguém por perto para auxiliar para que esse espírito consiga prosseguir, consiga evoluir e cumprir o que ele veio cumprir aqui na Terra. Então, eu acho que isso é uma prova muito grande do amor de Deus por nós. Sempre tem uma saída. Alguém aqui, pessoal? Sandra, você levantou a mão? Não vi aqui. João, pode falar? Tá. Das nossas, de cada família é que saem as grandes capacidades e também que desenvolvem tarefas de muitas formas. Muitas vezes os grupos se reúnem. Vamos falar, por exemplo, de um grupo espírita. Nós temos grupos que foram se formando, começou numa família, e essa família foi ampliando os atendimentos, e enfim. E com isso, ao longo do tempo, muitos grupos desenvolvem tarefas que vão continuar para fazer a diferença no meio social, no meio espiritual. Então, por exemplo, quantos grupos tem, no caso, de diversas religiões, e cada uma está cumprindo o seu dever, a sua função, contribuindo. E essas pessoas são parte de uma família. Nós temos até, vamos pensar, de um grupo que nós participávamos, gerou muitas casas espíritas. Então, são os benefícios que a família constrói.
Então, essa é uma contribuição muito valiosa que vem através das famílias. Então, quando nós nos reunimos, por exemplo, numa atividade, numa casa espírita, por exemplo, nós temos normas, temos compromissos, temos que promover mudanças, conforme a Graça falou, para que possamos nos ajustar aos trabalhos da casa. Então, vamos promover a reforma íntima, porque sendo uma casa onde onde iremos distribuir o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, distribuir bem a caridade. Então, isso tudo faz parte da nossa família. Então, ela saiu de cada lar e foi alojando-se e se reunindo e formando uma grande atividade. E são atividades que vão atravessando reencarnações, porque vai ter continuadores. Tudo que é feito com amor, tudo que é feito para o bem, ele sempre vai ter um continuador. Então, a obra do bem, ela é a obra que é promovida pelas famílias. Então, o trabalho maior das famílias é se fortalecer para continuar sempre a obra do bem. Então, eu vejo desta forma uma família muito grande e também, e nesta família, a oportunidade é bem maior, porque você tem a oportunidade de você não só adquirir conhecimentos, mas desenvolver atividades, trabalhar consigo mesmo, cada um de nós trabalhando as nossas limitações. E com isso nós podemos encontrar nesse meio, nessa família, nessa grande família, tantas afinidades, a alegria, a felicidade de encontrar aquele companheiro de trabalho, encontrar aquela companheira de trabalho. Lá um dia, os companheiros se separam porque assumem novas tarefas. Então, é algo assim muito, muito grande. Porque a família as famílias devem buscar sempre o bem. Não importa a dificuldade, os esforços que cada um deve fazer. Porque, desde pequeno, os pais encaminham seus filhos para a evangelização. Ou seja, apresentar Jesus como modelo de amor, como modelo de formação de caráter. E aí, desde criança, esse espírito vai se ajustando. E essa continuidade vai formando uma família muito, muito, muito avantajada, muito boa, muito feliz. E mesmo tendo a limitação da vida material, da vida física, quando nós nos desligamos do corpo físico através da noite de sono, ainda nós temos a felicidade de encontrar irmãos queridos, nos entrelaçar com irmãos queridos. Então, isso tudo é família. Família material, família espiritual. É isso, no momento. Alguém quer comentar? Vocês me ouvem? Infelizmente, eu estou ruim
no sentido que eu não estava ouvindo os comentários de vocês, mas vocês me ouvem? Sim. Sim. Sim? Então tá bom. Pode ser que eu fale uma coisa já repetida, porque infelizmente, eu não estava ouvindo vocês. Esse evangelho, né, o que ficou muito forte é realmente o nosso processo de aprimoramento, e através dele ter as ferramentas, né? Então, que ficou muito forte para mim, até quando estava estudando um pouco do evangelho, e durante a fala da graça, é que nesse momento, nosso processo de evolução, ele precisa ser em conjunto, né? Então, porque se necessário, o Criador poderia colocar cada ser humano em um ponto, né? Já que o universo é infinito e nós nem temos a dimensão disso. Mas se nós estamos aqui todo nesse bolo, né? Vamos falar assim, né? Nesse bolo cósmico, é porque se faz necessário o nosso processo de caminhar junto, de evoluir no meio de tudo isso, né? Então, nós estamos aí nesse processo onde onde às vezes pessoas reencarnam com 5, 6, 18, 23 irmãos, cada um do seu jeito, e vamos cada um desenvolvendo o seu papel na sociedade, mas cada vez mais a gente vai aumentando esses nossos círculos de contato, né, através, ainda na pequena fase, na escola, onde convivemos com mais crianças, mais adolescentes, depois na fase adulta, através do ambiente de trabalho, e cada um vai fazendo os círculos, né, mas fica muito forte a necessidade de estar em conjunto, estar num processo de comunhão, né? Então, cada um, isso já foi dito em vários evangelhos, onde cada pessoa está num degrau na evolução, mas que nós estamos juntos nesse processo de evolução e de caminhar, tá? Nós já estamos aqui no horário. A Sandra já tinha se definido que ia fazer o encerramento para que os trabalhos possam continuar e a gente não atrase, tá bom? Então já é a Sandra e logo em final as vibrações, tá bom? Sandra? Tô falando. Ah, tá. Ah, desculpa, que eu não ouço, desculpa. Então, vamos agradecer os ensinamentos de hoje. A gente vem aqui sempre querendo ouvir uma palavra amiga, um consolo. A Graça hoje falou que ia pôr uma sementinha do coração. Aí ela planta uma árvore, vem os comentários que ajudam a fortificar essa árvore. Quando a gente sai daqui, sai as mãos como os frutos. Então, é só realmente a gente dividir, como todos aqui falaram, com nossos irmãos, fazer a nossa parte. Eu sempre peço, quando termino o evangelho em casa, que eu não fique só na palavra, que eu realmente faça dele os ensinamentos para todos os dias da minha vida. É isso que eu quero agradecer a todos e pedir para vocês continuarem vibrando, que os trabalhos aqui vão continuar. Gratidão. Quem faz o Pai Nosso? E assim vamos encerrando esse momento com a prece.
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aqueles que passam pelas provações, dai luz para aqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade por aqueles que não vos conhecem, Pai, esperança por aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Num só coração, num só pensamento, subiremos até vós, com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés para a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Deus, dai-nos a força, ajuda no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a sua imagem. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos. Uma semana de bastante paz, harmonia e luz, saúde e proteção. Boa noite. Deus te proteja a todos.